Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, senhoras e senhores. Ai, caramba, minha voz. Enfim, bom, no vídeo de hoje vou contar pra vocês um pouco de como é que foi a minha competição do final de semana que teve agora, no dia 14 e no dia 15 de junho. Hoje é uma terça-feira, dia 17 de junho, e bom, só para atualizar vocês das datas aí. E bom, vamos lá, foi uma competição de guiada, certo? Uma competição que eu basicamente não estava me sentindo, acho que nem um pouco preparado. Na verdade, mais ou menos assim, acho que foi uma mistura de sentimentos mais, sabe? Porque como eu não treino, não faço esse tipo de treino, né, pra longas distâncias, que nem acontece na guiada, que é com a corda. Então acaba que gera um certo desconforto e um mix assim, sabe, de pensamentos e enfim. E como é que é o nome da palavra? Agora esqueci. Não é ansiedade. Eu vou lembrar ao longo do vídeo, mas uma certa insegurança, eu lembrei. Então eu tava bem seguro, na verdade, mas participei, me diverti, fiz o que eu pude naquele momento e fiquei, na verdade, até que feliz, não com o resultado, obviamente, porque o resultado ele foi bem ruim, na verdade, mas tudo bem. Bom, vamos começar do início então. Basicamente, eu acabei participando dessa competição pelo Campeonato Paranaense, no caso, né? Porque eu acabei não conseguindo me federar na parte da competição que era nacional, né, na Copa Brasil, por conta de uns BO que deu lá no site na hora de inscrição e também na própria hora de me federar a CBE, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Ainda estou em fase de aprendizagem com tudo isso de competição, enfim. Ainda meio tudo novo assim, mas bom. No dia na competição, acordei lá por umas 9 horas. 9 horas não, tá maluco? 9 horas fechava o isolamento. Mas enfim. Eu acordei lá por umas 8 horas, 7 e meia, por aí mais ou menos. Tinha ido dormir um pouco mais tarde, dormi mal nesse dia, inclusive. Acho que talvez um pouco de ansiedade por causa da competição. Não sei ao certo dizer o que foi ali, mas enfim, acabei dormindo mal, mas enfim, acordei nesse horário. Aí fui, tomei um banho, tomei meu café da manhã, forçado, né, porque eu ia ficar um pouco de tempo sem comer ali, né, então acabou que eu tive que comer mais, mas tudo bem. Não foi tão difícil assim, pelo menos. Agora, nesse momento que eu tô também de um pouco de ganho de peso, tá sendo mais fácil comer mais, porque meu corpo deu uma acostumada, então enfim. Tá, chegando lá na competição, que foi no Parque Olímpico do Cajuru, eu fui para a área de aquecimento. Tive que esperar, na verdade, um pouco mais de tempo, porque eu era, na verdade, na fila eu era o segundo, né, para entrar na primeira via, mas acabou que, tipo, deu uma atrasada lá, então eu também cheguei um pouco mais cedo, né, do isolamento, mas acabou que deu uma atrasada, e daí, enfim, chegando na hora de quase entrar, assim, né, acho que faltando 1 hora mais ou menos, comecei a fazer meu aquecimento, que tava entrando o pessoal do Paraclimb lá, e daí, de aquecimento que eu fiz, eu tive que fazer 4 rodadas no meu aquecimento de aeróbico, né, que são no caso 50 polichinelo,
50 corridinhas parado e 10 burpees. Eu tive que fazer 4 vezes isso para poder esquentar, porque no dia tava muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. Ah, e uma dentro, eu vou deixar só um vídeo aqui da competição, porque não foi gravado da outra via, enfim. E o vídeo ele não tá lá a melhor das coisas, então por favor, não julguem, porque foi gravado meio em cima da hora e também não ficou tão bom assim, mas enfim. Fiz o meu aquecimento, por mais que tenha demorado, depois fui aquecer os meus dedos, depois eu fui aquecer o corpo no geral pra escalar, né? Daí tinha uma spray wall lá, né, pra gente poder usar, que era meio difícil, na verdade. Essa spray wall inclusive foi usada no campeonato mundial, né, para os atletas do internacionais aquecerem, enfim. Então tava filé, né, para poder aquecer. Mas bom, aqueci tudo e tal, dei uma sentada antes ali para dar uma descansadinha, uma respirada, e chegando a hora e quase o momento de entrar na via, tava preparando meu psicológico, porque ainda é uma coisa que eu tenho um pouco de receio, a questão das vias, porque tem toda a questão da queda, enfim, e eu não estar treinando definitivamente isso, então acabou me dando muito receio e minha adrenalina deve ter ido, tipo, lá no pico, assim, porque, pra vocês terem uma noção, eu cheguei atrás do muro de escalado, pra que a gente ia escalar, e daí eu sentei numa cadeira que tinha lá e, tipo assim, eu meio que era o próximo, na verdade eu era o próximo a entrar, então, cara, eu sentei naquela cadeira, eu sei que quando chamaram meu nome, eu olhei pra minha mão tava assim, ó, tremendo, tipo. E não era de frio, não era de, tipo, sei lá, na verdade eu acho que era mais adrenalina e receio mesmo, porque é competição, né, enfim, mas, bom, primeira via, entrei, consegui costurar mais ou menos até a terceira, quarta costura, não fui tão bem não fui tão bem, então, tipo, acabei caindo antes do que eu poderia ter escalado mais e acabei caindo por conta de muito nervosismo, sinceramente. Agora eu não lembro ao certo se foi meu pé que tinha escorregado ou minha mão que não tinha encaixado direito, mas eu caí meio que de bobeira na vida, porque sentindo ali ao decorrer do começo dela, eu senti que, tipo, eu podia ter ido muito mais longe, tipo, muito mais longe do que da onde eu caí. E com esse muito mais longe, eu talvez, não sei se eu passaria para final, mas talvez conseguiria uma colocação muito melhor também da que eu já tive ano passado. Mas tudo bem, acontece, na verdade, a experiência, querendo ou não. E bom, depois disso, de ter caído, né, tive que tirar o nó lá, tava apertado pra caramba, mas depois voltamos lá pra dentro do isolamento. Fiquei lá, esperei agora dar meu tempo, porque daí era mais ou menos uns 30, 40 minutos entre para eu poder descansar e também escalar de novo. Então eu acabei ficando meio parado lá por um bom tempo, na verdade. E quando tava faltando mais ou menos uns 15 minutos ali, eu acho, se eu não me engano, eu comecei a aquecer de novo. Obviamente eu já tava tipo, meio aquecido, né, por conta da primeira via e também do aquecimento que eu tinha feito antes, e então eu deixei pra fazer mais pra frente, assim, e não, tipo, ir me desgastando tanto pra próxima via. E, bom, mesma coisa, sentei numa cadeira lá pra esperar daí chamarem meu nome, antes de entrar atrás da parede, e bom, depois que me chamaram, daí eu fui lá pro momento da verdade, assim, cara, pra essa via eu estava me sentindo muito mais tranquilo. Eu acho que a primeira ela me deu um choque, assim, pra eu meio que acordar, sei lá, mas eu tava muito mais tranquilo pra entrar nessa via, eu tava muito mais consciente, tava com muito mais cabeça e raciocinando melhor, inclusive, e, cara, acabou que eu fui indo, primeira costura, segunda costura, terceira costura, quarta costura, acabou que eu caí por bobeira também, meu pé acabou escorregando numa garra que tinha uma parte do Tex, então
tinha uma parte que tinha textura e uma que não tinha textura, a outra parte era totalmente lisa, e meu pé acabou escorregando. E daí eu acabei caindo, enfim, me deu um sentimento assim, ai cara, que saco, eu podia ter ido mais, eu podia ter ido melhor, mas tudo bem, acontece, como eu tinha dito, a experiência, querendo ou não, então tá tudo bem. E bom, com essas duas quedas me renderam aí um 26º, 27º lugar na Copa Brasil, basicamente um antepenúltimo lugar, porque tinham 28 atletas, 27 atletas, não lembro certo, e me rendeu um 12º lugar no Campeonato Paranaense, que tinham 13 atletas, eu acho, 13, 14, alguma coisa assim. Eu fiquei em 12º, 11º, não lembro direito, mas bom, foi isso, querendo ou não, tirei disso muita experiência, questões para trabalhar ao longo desse período, com relação ao tipo nervosismo pré-competição e até lá no momento mesmo da competição, então tipo, tudo é aprendizado, né? Enfim, acho que era isso que eu tinha para contar um pouquinho. Me perdoem por não ter gravado tanto assim. Lá eu devia ter gravado mais, toda a questão do meu aquecimento, enfim. Inclusive eu devia ter feito isso, fui meio burro, mas tudo bem, acontece. Pra próxima vez eu vou tentar gravar mais, é que geralmente não pode levar celular, então... Enfim, bom gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, por mais que tenha sido só eu falando aqui com vocês, enfim. Deixe seu like, deixe aí seu comentário também, me segue também nas redes sociais e aqui no YouTube também, né? Vou deixar tudo aí pra vocês me seguir. E bom, gente, é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. E até uma próxima história aí, próximo vídeo. Tamo junto, se cuidem, um beijo, falou. Stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. And when they try to change, you can say no, free me.